Boa noite, povo de Deus, graça e a paz de Jesus Cristo, amém. Vamos meditar nessa noite em pelo menos duas palavras que nós faremos ao longo dos próximos domingos, a respeito do oficialato. Quero convidar você a abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós leremos nessa noite os versos de 1 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Nunca é demais reforçar, nós fazemos a nossa leitura na Nova Almeida Atualizada. Essa tem sido a versão bíblica que nós adotamos aqui na Igreja Presbiteriana do Bueno. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, nós estamos diante da Tua palavra, aberta e exposta a nós. Nós pedimos nessa noite que ela encontre morada nas nossas mentes e nos nossos corações, que nós possamos aprender do conteúdo bíblico, como quem quer glorificar ao Senhor com a própria vida. Esse é o motivo da nossa existência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos aprender sobre presbiterato e diaconato nesse domingo e no próximo, pelo menos? Bom, o motivo mais óbvio é que nós estamos perto de uma assembleia de eleição de presbíteros e diáconos. Nós faremos isso no dia 7 de maio, onde nós, como igreja, povo de Deus, elegeremos 3 presbíteros e 3 diáconos para assumirem os seus ofícios. E é muito importante que a igreja entenda a função tanto do presbítero quanto do diácono. Então esse sermão não é somente para aqueles que almejam o oficialato, mas é para toda a igreja. Para toda a igreja. É importante também, caso você seja um visitante que nos visita nessa noite, entenda o nosso sistema de governo, como nós funcionamos enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto sistema eclesial. Então é um sermão para todos nós. Todos nós precisamos aprender da palavra de Deus no que diz a respeito dos seus líderes, da liderança da igreja. Então esses próximos sermões têm o objetivo de instruir a igreja nesse sentido, nesse aspecto. Certo? Então nós vamos aprender nessa noite, primeiramente, sobre o presbiterato. No próximo domingo, o reverendo Rômulo trará a mensagem nos instruindo a respeito do diaconato. Então hoje nós concentraremos os nossos olhos nas Escrituras para entender o que a palavra de Deus nos diz desse ofício, do ofício dos presbíteros. E a gente precisa estabelecer algumas coisas de antemão, antes de nós expormos propriamente o texto. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que uma igreja saudável, ela precisa de uma liderança saudável. Uma igreja saudável precisa de uma liderança saudável. Precisa que o seu oficialato, que os seus oficiais sejam de fato, como a palavra de Deus está nos descrevendo aqui. Tementes. Pessoas verdadeiramente de Deus e que demonstram a vida de Deus. E várias qualificações que nós veremos aqui nessa noite e na próxima. Mas deixa eu caminhar com você alguns passos antes, até nós chegarmos aqui nessas qualificações que o texto nos apresenta, para nós entendermos bem esse papel
do oficial na igreja presbiteriana do Brasil. Primeiro a gente precisa entender que existem 3 modelos basilares de governo eclesiástico. 3 modelos de governo de igreja. Existe o modelo episcopal, você já deve ter ouvido essa palavra, comum às igrejas anglicana, luterana, sobretudo é o modelo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é um governo que está nas mãos dos bispos. Os bispos detêm o governo no sentido de tanto instruir quanto governar a igreja. Esse é o sistema episcopal. Nós temos também o modelo congregacional, muito comum aos nossos irmãos batistas e outras igrejas adenominacionais, que as decisões são tomadas em congregação, em assembleia geral. Esse é o segundo modelo. E nós temos o nosso modelo, o modelo presbiteriano, ou modelo representativo, em que a igreja elege os seus presbíteros e os presbíteros governam a igreja em conselho, com zelo e fidelidade. Esse é o nosso modelo. Ou seja, os presbíteros, eles são representantes da igreja e o seu ofício ele é dado por Deus. Esse reconhecimento da igreja é uma autorização da parte de Deus. Nós precisamos entender isso em primeiro lugar. A autoridade do presbítero, ela é uma autoridade dada por Deus. De modo que a igreja ela está segura na condução de homens que foram ordenados, instalados no santo ofício ministerial. Esses pontos nós precisamos entender de antemão. Mas isso não é um mero capricho em que nós pensamos e gesticulamos e entendemos um modelo de igreja, pincelamos e escolhemos. Não. Nós entendemos que esse modelo, sistema presbiteriano de governo, cremos nós, é um modelo bíblico, do qual nós extraímos da Escritura. E isso se dá em continuidade ao Antigo Testamento. Não é uma inovação que nós pensamos como igreja presbiteriana do Brasil e adotamos como modelo. Não, é algo que nós vemos nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Veja, já lá no Pentateuco, desde a liderança de Moisés e Arão, que eram as lideranças imediatas, existia a constituição de chefes entre o povo. E esses chefes, eles são conhecidos no termo hebraico como anciãos. Os anciãos eram colocados diante do povo como aqueles que lideravam. Na condução das tribos, mesma coisa. Autoridades, elas eram colocadas ali. Elas poderiam chegar ao ofício tanto por conta de uma liderança adquirida, se tornando então os anciãos do povo. Você vê esse exemplo em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 16. Números, no capítulo 11, nos narra uma história muito interessante dos 70 que ajudaram Moisés nessa lida para com o povo. Anciãos, presbíteros, pessoas colocadas ali para ajudar na condução do povo de Deus. E de modo ainda mais próximo a nós vemos isso no Novo Testamento. O ofício de ancião era designado através da escolha do povo. Tal como isso aparece lá em Deuteronômio no capítulo 1, verso 13 a 16. Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que os ponha por chefes de vocês. Então, na administração do Antigo Testamento, é notável o envolvimento do povo na aceitação da autoridade dos oficiais sobre eles. Isso é notório e claro nas Escrituras. Mas, como eu disse, isso se dá nessa continuidade com o Novo Testamento, a partir disso que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 1. Paulo e Barnabé, eles designaram anciões em todas as igrejas durante a sua primeira viagem missionária. Você pode ler isso no relato de Atos, no capítulo 14. E é muito provável, quando a gente estuda o contexto de Atos, que esse processo de escolha ele é resumido no texto, nessa designação de Paulo e Barnabé. Mas nós sabemos que muito provavelmente envolveu a participação da congregação, ou das congregações, durante as plantações de igreja de Paulo e Barnabé. Tanto é que na tradução, talvez você tenha aí uma Almeida Revista Atualizada, uma nova versão internacional, uma NVI, aparece o termo eleição.
justamente por causa do estudo desse contexto. Em Creta, no texto que nós vamos ler de apoio também nessa noite, em Tito, no capítulo 1, certamente houve uma participação do povo de Deus na eleição e na designação dos presbíteros. E de forma mais enfática, nós vamos ver isso na semana que vem, a congregação havia escolhido os 7 em Atos, no capítulo 6. Portanto, há uma continuidade aqui do modelo bíblico de presbíteros, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. De modo que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhecemos isso ao lermos as Escrituras. Feita essa importantíssima explicação, que nós não podemos perder de vista do modelo, nós nos deparamos então com a indicação e com a eleição dos presbíteros. Nós precisamos saber como proceder. Como eu disse, uma igreja saudável passa necessariamente por uma liderança saudável. Não tem como a gente fugir disso. Então a gente precisa entender o que a palavra de Deus está nos dizendo quando usa o termo bispo, episcopos, presbítero, e a única menção que aparece da palavra pastor em Efésios no capítulo 4. Basicamente é a mesma categoria de ofícios, a mesma. É usado de maneira intercambiável aqui por Paulo. Mas um texto um pouco mais à frente, ainda em Timóteo, em 1 Timóteo, há uma distinção de presbíteros, daqueles presbíteros que se dedicam ao ensino. Caminha aí comigo no capítulo 5. A partir do verso 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, há uma distinção categórica aqui que nós formulamos teologicamente, na distinção que nós chamamos de presbítero regente e presbítero docente. Você já ouviu falar, né? Essas duas categorias. Ambos são presbíteros. Ambos são pastores no rebanho de Deus. Ambos precisam do crivo de aprovação, de ordenação e de instalação. Mas há uma diferença aqui para nós. Os presbíteros regentes são aqueles que regem e governam a igreja como representantes imediatos do povo, designados por eleição e ordenados pelo conselho, para juntamente com o ministro, o pastor, o presbítero docente, exercer governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja, bem como os bens de toda a comunidade, quando isso eleito ou designado. É isso que diz o nosso artigo 50 da nossa Constituição. É exatamente esse texto que eu li para vocês. E nós, ministros ordenados, somos chamados de presbíteros docentes. Somos, então, designados de uma maneira especial para o ensino e a instrução do povo de Deus. Mas, novamente, tanto um quanto o outro precisam desse crivo de aprovação, de instalação e de ordenação. E agora nós, de fato, lidamos com o texto. Nós agora vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre a qualificação do presbítero, aquele que almeja o presbiterato. Então essa é uma palavra para você também, meu irmão, homem, que deseja o presbiterato, que almeja isso. Essa é uma palavra para você, e você precisa passar no crivo da palavra de Deus para de fato estar apto. Então vamos ver o texto novamente, a partir aí do capítulo 3. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E aí vem uma série de categorias: moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa. Um pouco mais adiante, no verso 6, que o bispo não seja neófito, recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que eles tenham
que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então o que a palavra de Deus nos diz dessa condição, e a igreja precisa ser instruída quando lá no dia 7 nós votarmos. E antes disso, quando nós indicarmos os nomes para o oficialato do presbítero. Nós precisamos entender essas categorias aqui que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Como saber se você, que almeja o presbiterato, está qualificado? E como que a igreja sabe também? É isso que o texto está lidando. Primeira coisa que nos aparece aí é o desejo. Aquele que deseja ou almeja o episcopado. Aquele que deseja ser presbítero. Esse componente é fundamental. E às vezes a gente negligencia, né, com uma falsa humildade ou uma modéstia. A gente pensa assim, não, eu não sirvo. Se as pessoas me indicarem, tudo bem, eu vou pensar. Mas a palavra está nos dizendo que existe um componente muito sério aqui. E é o primeiro deles, o desejo. Aquele que deseja ser presbítero. E nós sabemos que o pastorado fiel, o exercício do presbiterato, do presbítero, exige muito. Exige muito. Nós não podemos brincar com isso ou fazer vista grossa na exigência que é colocada sobre a liderança do povo de Deus. Isso é verdade. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 2, diz que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Olha o elemento do desejo aqui aparecendo. Como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Sendo exemplo para o rebanho. E nesse sentido, o pastorado fiel exige muito. Porque exige essa inteireza e essa integralidade de coração. Primeiro entender que não é uma obrigação. Não fazemos isso por uma mera imposição ou uma obrigação que é colocada e a gente faz de cara emburrada, porque alguém nos indicou. Ou porque um dia então entendemos a vocação e agora diante de Deus eu tenho que fazer, né? Não tem outro jeito. Não. Nós fazemos espontaneamente, como Deus quer. E mais, não fazemos por ganância. A primeira coisa que a igreja deve ser instruída nesse desejo do presbítero é essa avaliação. E a primeira coisa, no desejo de ser presbítero daquele que almeja isso, é ver o seu próprio coração. Se há, nesse processo de se colocar como um líder do povo de Deus, algum desejo de poder, alguma ganância ali escondida, velada, mas que está residindo no coração. Isso precisa ser observado. Porque como Pedro nos diz aqui, o oficialato precisa ser exercido de boa vontade. Não como dominadores do povo que lhes foi confiado. Então, igreja, quando vocês indicarem e elegerem os oficiais, pouco menos de um mês, essa observação tem que ficar muito clara. Se a pessoa a qual você quer indicar, ou se você mesmo que almeja o presbiterato, se você tem esse desejo genuíno de agradar a Deus na condução do povo dele, como um líder, como alguém pelo qual Deus confia o rebanho. E isso é muito, muito sério. Porque terrível coisa é quando um presbítero é eleito e se instala no seu oficialato por ganância, por poder, por domínio. É terrível demais. E a igreja sofre as consequências, com toda certeza. É por isso que Paulo vai nos dizer aqui de algumas outras atribuições e qualificações que precisam balizar esse coração. E o segundo é a demonstração do caráter piedoso. Essa é a qualificação mais importante, já digo para você de antemão. A demonstração de um caráter piedoso. A igreja, ao indicar e ao eleger, precisa enxergar isso nos seus presbíteros. Uma demonstração genuína de vida de Deus, de comunhão com o Pai.
de uma liderança que brota por amor e não por interesse, não por domínio, mas por amor. E aí nos aparece aqui a linguagem que o apóstolo Paulo nos utiliza das qualificações, dizendo que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível. Seja irrepreensível. E talvez a gente pense que aqui todo mundo é derrubado, né? Afinal de contas, quem é irrepreensível no nível máximo? Talvez você se pergunte. Nenhum de nós. Todo conselho, pastorado, nós ministros teríamos que ser demitidos. Se assim fosse, se a irrepreensibilidade tivesse a ver com o fato de não errar nunca, jamais, ou não pecar. Nós ainda pecamos. A questão é que o irrepreensível aqui significa ser respeitável, que não tenha pecados notórios diante do povo de Deus. Que seja respeitável no meio do povo de Deus, porque conduz a sua vida com firmeza diante do Altíssimo. É alguém que busca a Deus. É alguém que só de você conversar você vê, esse irmão realmente ele busca a Deus. E quando ele fala, eu vejo que ele tem vida de comunhão com Deus. Isso é a irrepreensibilidade que aparece aqui para nós. Esse zelo, esse compromisso, esse respeito que o presbítero deve ter da congregação. Porque ele não é alguém dado ao pecado, escrachado e que demonstra isso, que vive de qualquer maneira. Não. O presbítero precisa ser alguém efetivamente santo diante de Deus. Todos nós precisamos. Mas na qualificação da liderança de Deus, isso precisa ficar muito claro quando nós indicamos e elegemos. Precisa ser também esposo de uma só mulher. Que aparece talvez uma complicação para muitos, né? Alguns teólogos debatem, divergem aqui. O que significa necessariamente ser esposo de uma só mulher? Significa que pode e necessariamente tem que ter apenas um casamento? Ou significa que solteiros não podem ser presbíteros? Nós não temos crido assim. Cremos, ao estudar a palavra de Deus, que a ênfase aqui no texto é no aspecto de uma só mulher, no sentido de que naquele contexto ainda existia uma certa poligamia tolerada. Ainda existiam pessoas que se colocavam em liderança, mas que flertavam para além do seu casamento. Ou seja, eles não mantinham a santidade e a castidade própria, tanto do casamento quanto da solteirice. Então não está dizendo aqui o texto que solteiros, por exemplo, não possam ser indicados. Podem. Mas eles têm que manter esse coração casto diante de Deus, mesmo na condição de solteiros. Esposo de uma só mulher significa também a capacidade de liderança do lar. Algo que precisa ser notório nessa vista que nós fazemos para aqueles que vão ser indicados e eleitos ao oficialato. Ele precisa ser também capaz de ensinar a Bíblia. Precisa ser apto ao ensino. Então, o potencial candidato, igreja, ele precisa claramente demonstrar aptidão ao ensino. Isso tem que ficar notório. E como que a gente percebe isso? Nas escolas dominicais, nos aconselhamentos, no trato pessoal. Bíblia tem que fluir dali. A aptidão para o ensino tem que ser demonstrada. Pelo menos numa dessas categorias. Tem que ter Bíblia ali, não tem como a gente negociar isso. Tem que demonstrar essa articulação para ensinar, para exortar, para admoestar. Todos nós, presbíteros, somos chamados à aptidão para o ensino. Claro, como eu disse, os presbíteros docentes, eles se dedicam mais. De maneira geral, somos de tempo integral no ensino e na instrução do povo de Deus. Mas todo presbítero, seja o regente ou docente, precisa da aptidão para o ensino. E ele precisa, juntamente à categoria de ser esposo de uma só mulher, e a gente já viu o que significa, ele precisa governar bem a própria casa. Se tem filhos, precisa dar o exemplo na criação dos filhos.
precisa demonstrar que a disciplina anda em dia com a palavra de Deus, que é ministrada dentro de casa. E é isso que tanto nós pregamos aqui com o nosso ministério infantil, não é verdade? Nós dizemos e costumamos dizer que o ministério infantil, a igreja, é um braço da instrução que os pais, especialmente aqui a figura do pai, homem, deve ter na sua casa, ao ensinar os seus filhos. Então, se alguém que almeja o presbiterado é relapso na criação dos filhos, não ora com seus filhos, não os ensina, não instrui, não arranja tempo, ele não governa bem a sua própria casa. Como é que ele vai governar o povo de Deus? Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Ele precisa liderar bem a sua família. Eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que os nossos filhos necessariamente, ouça bem o que eu vou dizer, necessariamente vão ouvir a nossa instrução, a instrução do povo de Deus e fazer a escolha correta. Me entenda. Às vezes, isso acontece, nossos filhos se desviam. E aí? O que acontece com essa categoria do presbítero? Ele deixou de ser apto ao presbiterato? Também não. Enquanto o filho estiver em casa, ele tem que receber a instrução do pai. Enquanto ele estiver na casa dos seus pais, são a regra dos seus pais. É a disciplina da palavra de Deus. É isso que está querendo dizer. O que passa além disso são as decisões pessoais que todos nós fazemos. E sobre as quais nós, infelizmente, não temos controle. Mas a capacidade de governar a casa diz respeito a isso. Enquanto você estiver sobre o meu teto, filho, filha, vocês serão instruídos na palavra de Deus. Viverão de acordo com a disciplina da palavra de Deus. Mas isso tudo é feito num ambiente de amor. Não é feito num ambiente de domínio e de opressão. Não. É feito num ambiente onde a palavra de Deus exorta, admoesta e nos traz a realidade de que somente a vida de Deus no lar, na igreja, em qualquer ambiente, é que pode fazer prosperar a alegria e a felicidade. Então, nós já vimos que precisa do desejo, precisa demonstrar o caráter piedoso, precisa ser apto ao ensino, capaz de ensinar. Precisa liderar bem a sua família. Algo que está óbvio aqui no texto, precisa ser homem. E deixa eu gastar talvez alguns minutinhos aqui pensando nessa questão. Hoje, muito se fala de ordenação feminina, se fala de questões de ministério feminino. E por que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós batemos o pé na questão do oficialato masculino? Tanto para o presbítero quanto para o diácono. Porque nós cremos que esse é o modelo bíblico. Porque nós cremos que a palavra de Deus está nos dizendo exatamente da figura do homem. Mas por quê? Porque o homem é melhor do que a mulher? Diante de Deus é isso que acontece? Obviamente que não. Mas nós estamos lidando aqui com funções econômicas, tal como Deus na Trindade. Tal como Deus o Pai, aquele que envia o Filho aquele que encarna, e o Espírito Santo, aquele que nos dá a comunhão e nos consola. Assim Deus coloca funções na igreja e no lar. Para quê? Para que o homem, a figura masculina, seja cabeça, representante de Jesus Cristo. É isso que nos é dito no trato de marido e mulher em Efésios capítulo 5. O homem assume essa figura para que ele possa refletir a Cristo dentro do contexto de igreja e do contexto de lar. Mas isso não significa que a mulher é menos imagem e semelhança de Deus. Claro que não. Mas é uma função econômica. E Deus, então, nos coloca através da sua palavra, e nós não temos como enxergar uma outra coisa, que esse oficialato, ele é masculino. Ele é reservado aos homens. Mas ele não é reservado, mais uma vez, para um domínio descabido. Mas, como é dito em Efésios capítulo 5, para que nós possamos nos sacrificar em amor, tanto a igreja quanto as nossas esposas. Uma outra categoria aparece aí para nós. O presbítero, ele precisa ser crente de longa data. Ele não pode ser recém-convertido, que é o termo que aparece na nossa tradução. Porque caso isso aconteça,
é muito fácil que ele se orgulhe, se ensoberbeça e lidere mal. Não saiba como liderar o povo de Deus. Porque ele precisa ser instruído. Ele precisa aprender das doutrinas basilares da nossa fé. Ele precisa aprender e caminhar pelo nosso sistema de governo. Ele precisa de uma boa base de teologia para que ele possa estar apto a todas essas categorias que foram listadas aqui. Então ele não pode ser recém-convertido. Ele precisa de um certo tempo em que ele esteja aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é de primordial importância para nós, Igreja de Deus. Especialmente para nós que nos aproximamos agora da eleição de novos presbíteros e diáconos, a sua instalação e ordenação. É importante entendermos tudo isso que a Bíblia nos diz aqui, essas competências, para que a igreja continue e permaneça saudável. Para que o povo de Deus tenha paz no coração depositado na vida da sua liderança. Porque é próprio Deus quem dá e outorga essa autoridade. Não é um mero exercício humano de assembleia que nós faremos, mas é o próprio Deus chancelando na vida desses homens, o governo da sua igreja. E isso é de vital importância para nós. Então deixa eu caminhar para o aspecto prático do que compete ao presbítero, e aqui nós estamos pensando no presbítero regente. Esse é o artigo 51 da nossa Constituição. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Item A. Item B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio, que são os concílios da nossa igreja. Essas são as competências práticas daqueles que almejam o presbiterato e que daqui a um pouco mais serão eleitos na nossa igreja. O que isso quer dizer em geral? Aqui nós já estamos caminhando para o final. Que presbíteros precisam amar a igreja. Presbíteros precisam ter cheiro de ovelha. Presbíteros precisam ter aquele coração de que se alegra quando vai para a igreja, quando serve na igreja, quando serve o povo de Deus. Fora disso, dessas competências, não tem muito o que você pensar na hora de indicar e eleger alguém. Se você não percebe nessa pessoa, ou em si mesmo, esse desejo de servir, de amar, de pastorear, então o presbiterato não é para você. É necessário que nós nos apeguemos a essa vida de igreja de uma maneira que muitas vezes vai doer, muitas vezes vai competir com outras agendas. Nós muitas vezes aqui em reunião de conselho, que nós fazemos às segundas-feiras, nós saímos daqui em algumas ocasiões e vamos lanchar. E lá nesse lanche a gente continua às vezes deliberando sobre a igreja. Né? Os presbíteros estão aqui, não me deixam mentir. Porque a gente ama a igreja. Porque a gente pensa a igreja, a gente quer viver a igreja, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E o bom presbítero tem que ser assim. Ele tem que pensar com esse coração, de serviço. A palavra que aparece nessas designações, também em Efésios capítulo 5, em 1 Pedro, é a palavra cuidado, de cuidar. O rebanho precisa ser cuidado. Nós precisamos orar com as pessoas, precisamos entender a realidade delas, fazer visitação. Isso tudo é para a gente que ama a igreja, quer viver a igreja. E disso nós tiramos algumas aplicações para nós nessa noite. Irmãos, uma aplicação voltada para a igreja.
não indiquem e não elejam simplesmente por mera afinidade. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós indicamos ao oficialato porque nós temos uma certa afinidade. Eu quero ver aquela pessoa ali no presbiterato ou no diaconato porque eu sou próxima dela. Mas isso na prática pode ser terrível. Porque não é uma categoria bíblica. A gente não leu aqui afinidade. A gente leu uma série de aptidões que são necessárias. Então uma instrução em aplicação para a igreja é: não indicam e elejam simplesmente por mera afinidade. Observem o que a palavra de Deus nos diz nessa noite sobre as qualificações que são necessárias. Uma segunda aplicação para nós, como igreja, é que a igreja toda precisa orar por esse momento. Não é um mero exercício de assembleia ou um mero exercício institucional, organizacional. Não. É um exercício espiritual também. E nós precisamos orar por isso. Então, a partir de hoje, até o dia 7, coloque isso no seu alvo de orações. A eleição em que presbíteros e diáconos serão eleitos na nossa igreja. Uma terceira aplicação para nós é que a igreja, ela deposita o governo na vida dos seus oficiais, como nós vimos aqui. Mas isso não exime nenhum dos membros do serviço cristão. Você não pode sair da palavra aqui nessa noite desse sermão pensando: então toda a responsabilidade está em cima dos pastores e dos presbíteros e dos diáconos. Não. Você também é chamado ao serviço cristão. Você também é chamado a zelar por essa obra, por essa casa, por essa igreja. E é tão revigorante para nós, liderança do povo de Deus, quando nós vemos a igreja ativa, atuante, pregando o evangelho, demonstrando. Tivemos agora há pouco, alguns dias atrás, em praça pública, cantando, se alegrando. E hoje a gente disse isso no nosso curso de teologia bíblica, né? A gente está estudando o livro de Números. E a gente lembra que Deus também fez um povo festivo, o povo de Israel. E eu fico pensando que talvez quem olhasse para nós ali em praça pública pensasse: que esse povo está sorrindo e se alegrando e servindo a Deus? O mundo caminha de mal a pior, mas esse povo está com um sorriso estampado no rosto. E essa é a demonstração do amor de Deus, que constrange, que deixa as pessoas em choque. Como podem eles ser felizes com o mundo indo de mal a pior? Eles pensam. E aí eu te lembro, meu irmão, em aplicação, que todos nós somos chamados a servir a Deus. E é um privilégio enorme para os oficiais da igreja servirem na condução do povo de Deus. Por fim, essa aplicação é para você, que almeja o presbiterato. Se você, homem de Deus, for indicado e reconhecido pelo seu zelo, pelo seu compromisso com o Senhor, com o seu reino, não recue. Não fuja. Essa pode ser uma primeira reação muito rápida de muitos. Ao ser indicado, a pessoa pensa: não é para mim. Se você tem esse zelo na casa de Deus, na sua comunhão com Deus, meu irmão, não fuja. Não recue diante da indicação. Não abdique por causa de medos e receios. Fique tranquilo, nós trabalhamos tudo isso em conselho, para que você não tenha dúvidas nenhuma do que te espera no exercício do oficialato. Mas a minha aplicação é para você, que logo mais poderá ser indicado e eleito como presbítero e diácono dessa igreja. Não recue diante dos desafios postos na sua vida, porque excelente coisa é a obra do presbiterato e do diaconato. E Deus nos chama para o louvor da sua glória. Invista a sua vida nisso. Se a igreja reconhece isso, reconheça você também. A igreja precisa de homens aptos para o governo do povo de Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos porque o Senhor nos instrui quanto à liderança do teu povo. O Senhor não nos deixa tatear no escuro em como nós nos estabeleceremos aqui na terra enquanto igreja,
Mas o Senhor nos dá claras indicações do que o Senhor requer de nós, do que o Senhor requer da sua liderança e dos homens aptos ao governo. Pai, a minha oração nessa noite é para que nós possamos de fato descansar de que o Senhor tem conduzido absolutamente tudo. E o Senhor conduz todo o processo, desde a indicação até a eleição. E que o Senhor conduz ao teu povo, à tua igreja, em verdade. Coloca temor em nossos corações, Senhor. Para que nós possamos eleger, enquanto igreja, pessoas tementes a Ti. Que amem ao Senhor e a sua obra, mais do que tudo nessa vida. Pessoas que não negociam a sua agenda, o seu tempo, os seus compromissos, diante dos compromissos do Senhor. Mas pessoas que entenderam que as suas vidas precisam ser investidas no reino, todos nós. Mas em especial temor àqueles, meu Pai, que desde já o Senhor tem colocado um desejo ao presbiterato e ao diaconato. Que o Senhor seja com eles, confirmando essa santa vocação. E que eles possam governar bem o povo de Deus, quando eleitos pela Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.